Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, um dono de delivery, um dono de um negócio de alimentação. Hoje a gente chega ao capítulo de número 27 e eu tenho uma convidada aqui que faz parte da minha mentoria, uma convidada que a gente já tem um histórico aí muito legal, uma amizade legal. Ale Fortunato, um prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o meu convite para participar aqui com a gente. Nossa, Marani, muito obrigada pelo convite. Estou felicíssima de poder compartilhar aqui um pouquinho de história e levar aí força para quem puder ouvir isso daqui, né? Que legal, Ale! Vamos começar com tudo aqui então. Por que você escolheu empreender na gastronomia? Por que você escolheu o mercado de alimentação? Me conta! Na verdade, eu sou uma profissional da área de TI por formação, né, Marani? Eu literalmente caí de gaiato. Meu sócio e marido, Marcelo, é quem fez a criação aí do Los Burgeritos, sempre foi o fã do hambúrguer. E eu fui levada aí junto com ele depois de perceber que eu queria fazer do negócio dele uma empresa e não um mero restaurantezinho familiar, né? Eu percebi que essa característica dele tinha que virar uma empresa, tinha que ser levado a sério e para isso ele precisava de uma mão. Eu percebi que eu podia dar essa mão para ele e fazer as coisas acontecer de forma mais profissional. Então, você veio de um outro mercado, você era do mercado de TI, das exatas, e acabou se transformando então em uma empresária do segmento de alimentação, muito pelo seu sócio Marcelo, que eu conheço pessoalmente, uma figura, Marcelão. E o Marcelo então começou esse sonho aí do Los Burgeritos e você veio para trabalhar com ele. Conta um pouquinho essa parte, como é que foi? Foi fácil, foi difícil largar a sua profissão, a sua formação, pensar na faculdade que você tinha feito, todos os anos de estudo para mudar radicalmente aí o seu dia a dia, a sua rotina, né? Mudou mesmo, Marani. Eu achei que eu não estava errada, eu sempre fui apaixonada pela área de TI, eu sempre fiz com muito prazer, sempre levantei para trabalhar todos os dias com muito prazer. Na área de TI, quando eu me vi migrando aí para a área gastronômica, eu fiquei pensando se eu seria feliz desse jeito. E o engraçado foi que, à medida que eu fui colocando o pé ali, sentindo o clima, estudando principalmente aquilo, eu fui percebendo que eu podia ser mais feliz do que eu estava na área de TI, né? Fui aprendendo muita coisa nova. E essas coisas novas, ser empreendedor, eu aprendi a ser empreendedora, a gerir a minha própria empresa, né? Isso me deu muito mais felicidade do que eu poderia imaginar. E eu sou que nem você falou, sou de exatas, eu precisava colocar números ali pro Los Burgeritos crescer, e isso estava distante de acontecer com o Marcelo fazendo sozinho. Ele é muito criador, ele é muito de inventar e ele faz essas inovações com muito prazer, mas a gente sabe que uma empresa não é só essa inovação se você não tem todo um back-office por trás fazendo o motor girar, né? Então eu vim para agregar nisso com ele e funcionou até agora muito bem. A empresa, graças a Deus, está crescendo muito rápido e muito bem. A gente está aí criando uma base sólida bem forte. Tem duas coisas muito importantes que você falou aí que me chamaram a atenção, Ale. Acho que quem está escutando aí o nosso podcast pelo Spotify, quem está escutando aí pelo nativo do iPhone ou por qualquer outra mídia aí, deve ter ficado se perguntando também. Tem uma galera no YouTube aí. Quem está no YouTube já curte aí, já assina o nosso canal. Quem está no Spotify assina o nosso canal também. Mas é assim, como transformar um negócio de alimentação em uma empresa? A maioria das pessoas, quando começa a empreender, tem um talento gastronômico, tem um talento na cozinha e eles entendem que isso é uma oportunidade de negócio. E aí
muitas das vezes começam sem um direcionamento, começam do jeito que dá para começar ali, e não tem certo ou errado, mas esse talvez começar sem planejar seja uma grande fórmula para um fracasso futuro, né, Ale? Como é que você vê isso, esse lance de um negócio gastronômico ter que ser uma empresa? O que é ser uma empresa? Ai, Marani, eu acredito na área gastronômica, você tem como delegar muitas funções. A área da cozinha, você delega. Se você não tem o conhecimento técnico para, no meu caso, criar uma receita, criar um equilíbrio, eu delego isso, eu consigo colocar pessoas que façam isso que eu não faço bem. Mas tem coisas que eu não vou conseguir delegar na minha empresa. Todo o planejamento estratégico e onde eu quero que a minha empresa chegue, isso não se delega. A visão que eu tenho para a minha empresa, isso não se delega. E eu acho que você passa a enxergar a sua empresa como empresa quando você enxerga esse futuro de outras coisas que não se delegam. A gestão, acho que a maioria das pessoas esquece que ser uma empresa precisa saber gerir e esquecem justamente deste ponto. Quando a gente começou a tocar na gestão e perceber que ela existia, é que o negócio começou a subir literalmente, né? Quando a gente começa a olhar se é um número saudável, se não é, se vale a pena, se não é, se paga as contas ou se não paga, se eu sobra dinheiro para eu reinvestir, para eu melhorar, foi aí que eu comecei a ver que era de fato uma empresa. E o engraçado foi que eu sempre trabalhei para uma empresa, né? Mas eu nunca me cobrava isso, nunca me via como uma empreendedora. Sim, quando a gente pensa em uma empresa, como você está trazendo aqui para a gente, tem algumas funções que a gente deve delegar para a saúde da empresa, a saúde financeira, a saúde intelectual da sua empresa, para que você possa pensar no crescimento dessa empresa, no desenvolvimento dessa empresa, desenvolvimento de cultura, desenvolvimento do sistema de vendas, desenvolvimento do sistema de pós-venda. Tudo isso é obrigatório que tenha em um restaurante bem sucedido. Então, muitas das vezes, quando a gente não delega e a gente centraliza tudo isso, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias. Então, se você tem que ir ao banco, se você tem que pagar boleto, se você tem que fazer compra, se você tem que contratar, demitir, se você é quem faz as campanhas de marketing do seu restaurante e ainda tem que ir para a cozinha, é humanamente impossível que você consiga fazer tudo isso. A única maneira que eu conheço, em todos os livros que eu já li, em todos os treinamentos que eu já fiz e principalmente no campo de batalha, que é na prática, é construindo equipes de sucesso. Hoje aqui tem mais de 80 colaboradores, se for contar em todas as minhas empresas, e eu devo muito dos resultados que eu conquistei a esses colaboradores. Afinal de contas, eu dou o direcionamento e quem faz são esses caras. Então a gente precisa entender que dentro de um restaurante não é diferente, né, Ale? Não obrigatoriamente o Marani precisa saber cozinhar. Eu posso contratar um excelente cozinheiro. Não obrigatoriamente o Marani precisa saber servir bem. Claro que é legal dar o exemplo, mas eu posso contratar alguém para treinar a minha equipe de vendas e de atendimento. Mas uma coisa não é recomendável que você delegue, que é o crescimento da sua empresa, a administração da sua empresa, que é o core business, o que você faz ali de principal. E o que a gente vê a maioria das pessoas fazendo é negligenciando isso, né? As pessoas ou não têm um gerente ali para distribuir essas tarefas, ou não admitem essa condição de donos e de administradores da empresa e acabam focando somente no operacional. E o que a gente vê é um negócio fadado ao fracasso, um negócio que não vai crescer, que vai servir para pagar conta, boleto, pro resto da vida, e que o dono de restaurante ali, o dono de hamburgueria, o dono de qualquer outro negócio de alimentação, porque no final das contas é tudo a mesma coisa, o cara vira um escravo do negócio dele, né, Ale? Como que você pode ser feliz
com a sua empresa se você é um escravo do seu negócio, né? E tem muito da autorresponsabilidade, né, Marani? As pessoas, eu costumo dizer que o ser humano não lida bem com erros. É difícil logo de cara uma pessoa errar e falar, eu errei, né? Então, você tem que entender a autorresponsabilidade quando você tem uma empresa nas costas. Por que que a empresa não está dando certo? Então você sai apontando o dedo, é política, é pandemia, a culpa é do funcionário. Por que que essas coisas, e tirando os fatores externos, política ou pandemia, aquilo que em sua maioria leva uma empresa à falência, está dentro da própria empresa, entendeu? Por que que os funcionários fazem o que querem? Porque você não treinou direito, porque você não forneceu um treinamento correto, ou porque você não acompanhou como gestor da empresa que o treinamento fosse dado de forma correta para os seus funcionários, né? A própria visualização de um funcionário como um recurso primordial para a tua empresa, como pessoa, como segurar uma equipe estável, eu acho de extrema importância e eu aprendi isso ao longo do caminho, entendendo o quão importante era um funcionário para a nossa empresa. É um dos bens mais preciosos da nossa empresa, a formação de equipe, né? E eu acho isso uma falha de 80% dos empresários. Reconhecer que o funcionário é pessoa como você, que precisa de atenção como você, que precisa de treinamento como você, empresário. Ô Ale, vamos entrar nisso, que esse assunto é excelente. Eu acho que de forma prática vai ajudar muito quem está escutando a gente. Como é que você desenvolve os seus colaboradores? Como é que você treina essa galera? Como é que você bate um papo com a sua galera? Como é que você delega as funções? Você faz um apanhado geral só para a gente ter uma ideia aqui de forma prática, como é que você lida aí com os seus colaboradores? A primeira coisa é entender que somos todos seres humanos, Marani. Nós somos e temos que tratar como iguais. Quando eu contrato uma pessoa, eu estou contratando porque eu não tenho ou não quero naquele momento a capacidade de prestação de serviço que essa pessoa tem. É uma troca, é um ganha-ganha. Ele vai receber um valor X e vai me dar um trabalho que eu preciso que seja feito. Não é porque eu não sei fazer, talvez seja porque eu não tenho tempo ou não posso fazer isso nesse momento, ou porque realmente eu não sei. Mas eu tenho que entender que eu estou comprando um serviço, não é um empregado. Ele está me fornecendo um trabalho e um trabalho muito importante para mim. Então ele tem que saber que esse trabalho é importante e que ele é uma peça importante na minha empresa. Sem essas pessoas lá dentro, eu não sou nada. Então, assim, a pessoa se sente importante e veste a camisa da sua empresa quando você vende isso direito para ela. É uma troca, Marani. O cara não pode se sentir um subordinado. É uma troca. Isso que você está falando, Ali, até fiz uma anotação aqui, ó, fazer com que o colaborador se sinta parte importante do seu restaurante. Essa talvez seja uma das grandes tarefas que a gente tem. Existem inúmeros estudos que comprovam que o aumento de salário faz com que o seu colaborador fique por um tempo a mais com você. Em média, 3 meses a mais é o tempo de percepção de que aquele aumento de salário ali valeu. Como a gente quer diminuir o turnover, claro que o turnover também é importante, e para quem está escutando, turnover é a troca dos seus colaboradores, a entrada e saída, isso oxigena a equipe, é legal ter sangue novo, pessoas entrando com uma motivação maior, mas um alto índice de troca de colaboradores faz com que você tenha uma despesa maior com treinamentos, faz com que você tenha um prejuízo maior no seu atendimento, na sua produção ali de comida dentro da cozinha, porque você tem um tempo de adaptação desses novos colaboradores. Então, voltando ao que a gente estava falando aqui, fazer com que o seu colaborador se sinta parte de um todo, fazer com que ele se sinta útil, valorizado, são estratégias que a gente tem que usar todos os dias no nosso negócio e a curto, médio e longo prazo para que o nosso colaborador esteja engajado, esteja feliz trabalhando com a gente, sabendo que ele é parte de um todo, né, Ale?
É muito legal você perceber na vida do seu funcionário que você fez uma diferença, né? Outro dia, por exemplo, eu recebi um relato da mãe de uma funcionária minha que está comigo já há algum tempo. E aquilo para mim me deixou muito feliz. Nossa, ela mudou demais, ela cresceu demais, ela está muito madura, ela aprendeu demais com vocês. Aquilo não tem preço por você ouvir isso, que o seu funcionário cresceu como pessoa e não só como profissional, porque normalmente a gente vê esse crescimento profissional por estar ali do lado do funcionário, mas quando você ouve que a pessoa cresceu como pessoa, como ser humano, não tem preço, Marani, é você perceber que você faz parte como um todo da vida da pessoa, né? E isso me deixa preocupada por outro lado. Eu sei que é uma responsabilidade que eu tenho de zelar por essas pessoas. Sim, nós como líderes, eu que trato as pessoas que nos seguem por aqui, as pessoas que estão comigo lá no portal Donos de Restaurantes, eu sempre chamo as pessoas, né? Essas pessoas de líderes, mas é para conscientizar que esse papel de líder precisa ser exercido, o papel de quem seleciona pessoas, treina pessoas, desenvolve pessoas. O líder é o cara que fica feliz quando um colaborador está se desenvolvendo, quando o cara está crescendo. A gente tem que pensar que o crescimento desse colaborador é uma parte importante da história da nossa empresa, é uma parte importante da nossa história. Nós precisamos ser incentivadores de pessoas, desenvolvedores de pessoas. E quando eu vejo também alguns líderes reclamando que a equipe não performa, que os funcionários não querem trabalhar, que as pessoas não valorizam os trabalhos, eu, quando tenho oportunidade, eu pergunto: o que você tem feito para desenvolver essas pessoas? O que você tem feito para que essas pessoas estejam felizes trabalhando dentro do seu restaurante? Quase sempre o que a gente escuta é um silêncio. Você sabe, Marani, que eu sempre tive uma personalidade muito forte, apesar de ser introvertida. Mas eu tive um ex-chefe meu que me chamou e falou assim: Alessandra, você tem um perfil de líder. E aquilo, num primeiro momento, falou, não, eu pensei, não, eu sou funcionário, eu não quero ser líder. E olha o quanto eu aprendi. Naquele momento ele falou para mim: você precisa tomar cuidado com tudo aquilo que você fala ou como você age, porque as pessoas te seguem, as pessoas te usam como exemplo. Você tem esse viés de liderança. Naquele momento eu tive um estalo e eu comecei a me policiar com tudo aquilo que eu externava, porque eu percebi que realmente as pessoas me ouviam. Então eu comecei a me policiar no sentido de o que eu estou colocando para fora. Eu preciso ajudar e não levar informações negativas. E aí eu comecei a colher realmente esse positivismo. Eu comecei a perceber o quanto as pessoas são negativas, o quanto você, às vezes, falando uma palavra de positividade, você muda completamente a mentalidade de uma pessoa ou a forma como a pessoa vai fazer alguma coisa. Então a liderança te ensina muito dessas coisas. Muito, total. Quais foram as maiores dificuldades que você passou no início, Ale, quando você começou a empreender lá com o Marcelo? Uma coisa que me doía bastante era vai dar certo isso? Eu sempre tive ali um registro em carteira, né, Marani? Eu sempre tive aquele porto seguro de ter o salário em casa todos os meses. Então, esse negócio da incerteza me incomodava bastante. E eu tive o meu negativismo de pensar: será que vai dar certo? Esse mês vai vender mais? Esse mês não vai vender? Uma das coisas erradas que eu fazia era olhar só para o faturamento do dia. Era eu insistir de que segunda, terça e quarta tinha que fazer o mesmo faturamento de uma sexta, sábado, domingo. E aquilo me dava uma visão muito míope do meu negócio. Então isso me dava muita insegurança. E eu sempre fui muito das planilhas, então eu comecei a colocar meus números todos na planilha e estruturar o que eu podia fazer para equilibrar as contas. E enquanto eu não tivesse a certeza, né, engraçado que falam, quando você faz planos, Deus vai lá, rasga tudo e faz de forma diferente. Mas você errar,
corrigir, errar, corrigir, como se fosse um treinamento. Quando você vê que você vai para a guerra, você já está praticando tudo aquilo que você fez no treinamento. Então, quanto mais você treinar para situações que derem erradas, todas as possibilidades que podem dar errada, mais preparado você está para o campo de batalha. Então, não estar preparado é o grande erro. Eu aprendi uma frase com o Flávio Augusto que para mim hoje faz muito sentido, principalmente hoje a gente está gravando aqui dia 10 de março, a gente vive o pior momento da pandemia no Brasil e o Flávio fala que a estabilidade não existe. É muito do que você está trazendo aqui no seu discurso, Ale. A gente vive como empresários momentos de insegurança, momentos de incerteza, a gente corre risco o tempo todo, a gente corre risco de ter processo trabalhista, porque a gente tem vários colaboradores, a gente tem risco de quebrar, porque a gente depende não só de fatores internos, mas de fatores externos também, como a própria pandemia, como o aquecimento e o desaquecimento da economia, como problemas políticos, a gente corre risco por problemas políticos, agora a gente está com uma guerra ferrenha do STF, tem a turma do Bolsonaro e tem a turma do PT, eles estão se engalfinhando para crucificarem lá o Moro, enfim, a gente não vai entrar nisso agora, mas enfim, o empresário acaba pagando pato muitas das vezes, só que nesse mundo também nesse mundo de empreender, a gente tem muitas oportunidades também, quem aprende a dançar conforme a música, quem aprende a jogar esse jogo de empreender, de aproveitar as oportunidades, de acelerar quando a maioria está desacelerando, de entender aonde realmente tem oportunidade e aonde não tem, são as pessoas que acabam se sobressaindo e acabam tendo sucesso, pegando os fatores internos que a gente tem, que é o nosso positivismo, o conhecimento que a gente tem, o conhecimento aplicado. Você falou aí muito de planilhas, de conhecer números. Quanto mais informação de qualidade a gente tem, quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais pessoas, conexões importantes que a gente faz na nossa vida, mais a gente aumenta a nossa chance de ter sucesso no nosso mercado. Existem muitas oportunidades, mesmo durante uma crise como essa que a gente está vivendo, né? Existe sim, Marani, e eu vejo, por incrível que pareça, muitas pessoas aqui da minha cidade, do meu ramo alimentício, de restaurantes, sempre tendendo para o lado negativo de a crise, a pandemia, o que eu vou fazer, a porta fechou. E é engraçado que a gente fala, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, peraí que eu vou vender lenço pra caramba, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa que você pode inovar e fazer diferente para sair na frente. Se alguém vai copiar depois, não importa. O que importa é que você saiu na frente. Como você mesmo sempre diz, bebeu água limpa, né? Então, assim, precisa colocar a mão ali na consciência e perceber o que você pode fazer de diferente para fazer acontecer. Para levar uma experiência diferente para o teu cliente que está em casa, que também não pode ir no seu restaurante, ouvir uma música em ambiente bacana, comer uma comida quentinha bacana. Você vai fazer essa experiência como? Reclamando dentro de casa que seu restaurante está com a porta fechada? Então, assim, eu particularmente não gosto desse vitimismo. Então eu fico, o não eu já tenho. Aliás, eu ouço essa frase o dia inteiro aqui. O não eu já tenho. Então, cada vez que o Marcelo, meu sócio, me lembra disso, me dá um estalo e eu falo, peraí, se já tá negado, o que eu vou fazer para ganhar o sim? Então, a gente tem que fazer essa pergunta, o que eu preciso para ganhar a nota 10? Entendeu? Eu sempre fui a aluna que, por que eu não tirei 10? E na próxima você vai e entrega o seu 10. Não tem essa. É verdade, verdade. A gente sempre precisa buscar esse melhoramento contínuo, né? O que eu posso fazer para ter resultados diferentes? Aonde eu estou travado aqui? O que está me impedindo
de ter os resultados que eu quero. E aí, quando a gente atribui a fatores externos, que era o que a gente estava falando, fica totalmente impossível ter resultados, porque a gente não trabalha a autorresponsabilidade, a gente acredita verdadeiramente que não está na gente e acaba não fazendo. Lá na mentoria, eu falo muito sobre essa transformação que a gente precisa buscar quase que diariamente, né, Ale? No sentido de, se tem alguém ganhando dinheiro na minha cidade, esse alguém tem que ser eu. Se tem um restaurante, quebraram todos na cidade, mas ficou um restaurante aberto, esse restaurante tem que ser o meu. Então, por mais que outras pessoas tenham resultados que não são bons, eu não vou me espelhar em quem não teve resultado bom. Eu vou me espelhar em quem teve resultado excelente. Eu vou me espelhar na minoria que está conseguindo se destacar mesmo em um cenário totalmente desfavorável. Quando a gente busca exatamente o que a maioria das pessoas não está buscando, quando a gente não segue a manada, a gente corre um sério risco de ter um resultado diferente dessa galera. Então eu sempre procuro entender o que um número menor de pessoas está fazendo e eu observo as pessoas que têm sucesso. Deixa eu entender o que esses caras fizeram de diferente para que eles tenham resultados diferentes. E isso até aqui tem dado muito certo na minha vida. Ô Ale, você contou um pouco aí do que vocês passaram lá no início das dificuldades. Quando a gente teve essa notícia do fechamento dos restaurantes, de que o cenário ia mudar, como é que você se sentiu? Você lembra? Mariane, a primeira coisa foi o pânico, né? Não foi muito diferente de muitos seres humanos que ouviram a palavra pandemia. E depois foi, vamos nos informar. O que está acontecendo? Quanto tempo vai durar? O que precisamos fazer? Quais são os planos A, B, C? O que vai acontecer com a gente? O que pode acontecer com a gente? E eu meio que, depois que o pânico passou, nós somos uma empresa 100% delivery, sempre fomos, e a gente cresceu demais na pandemia, né? É aquela história, eu vou vender lenço sim. Então, eu comecei a desenhar tudo que podia dar errado. Eu vou poder entregar a minha comida? Quais são as coisas que vão me impedir de levar essa refeição para o meu cliente? Mariane, eu pensei em tudo. Pode ter falta de transporte, de fornecimento dos alimentos, problema com embalagens. Lá em março do ano passado, em uma conversa de mais de uma hora com meu irmão, que é contador, ele me ajudou a levantar que coisas que poderiam me impedir, e eu percebi que uma delas era a embalagem. Lá em abril, eu fiz um pedido grande que me durou até dezembro, agora do ano passado, de embalagens, quando todo mundo começou a reclamar que estava faltando embalagem, que a embalagem estava vindo com qualidade ruim, que o preço subiu absurdamente do papelão, e eu só olhei e falei assim, meu Deus, eu planejei certo. Eu fiz naquela época, em março, abril, uma matriz SWOT para detectar que eu poderia ter um problema com embalagem. Agora, este mês, eu ouvi sobre plástico, falta de polímero no mercado. Já levantei tudo que eu uso de plástico na minha operação. Já fiz pedido de um estoque maior de alguns potes plásticos que eu uso para me cercar disso, porque eu também já ouvi que em maio já não vai ter polímero suficiente para atender o mercado de delivery. Então, assim, informação é tudo. E se você tem uma informação, você tem aí atitudes para tomar no meio do caminho. Que legal isso, Ale. Você estava falando de tudo isso que você reuniu aí de informações para tomada de decisão. Isso é fundamental para que a gente consiga tomar decisões assertivas, né? O que está acontecendo no mercado? Qual é a minha situação? Eu vou até explicar uma coisa. Você falou aí de uma matriz SWOT. Para quem não está ligado no que é a matriz SWOT, é uma ferramenta de estratégia fundamental. Você deve aplicar essa ferramenta de estratégia aí periodicamente no seu restaurante, de 3 em 3, de 6 em 6 meses, ou talvez uma vez por ano, para entender quais são os fatores internos e os fatores externos
que você tem para sua tomada de decisão, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as oportunidades que o mercado está trazendo e quais são as ameaças que o mercado está trazendo. Então, nesses fatores internos e externos, você consegue entender a sua situação, a situação que está o mercado, para que você possa tomar a decisão. E aí, algumas das coisas que a Ale está falando é isso. Uma ameaça é a falta de embalagem. Isso pode impactar profundamente aí o seu restaurante. Às vezes, se você não tiver antenado nisso, você vai colocar a culpa em diversos fatores, menos no seu conhecimento de que ia faltar embalagem no mercado. E muita gente pode aproveitar isso como uma oportunidade, transformar a ameaça em oportunidade. E quando faltar embalagem no mercado, você vai ser um dos poucos que vai continuar fazendo aquele serviço. Por quê? Porque você estava antenado, você entendia o que o mercado estava falando, você tinha uma informação de qualidade para sua tomada de decisão. E aí, às vezes, você pegou um dinheiro parado, ou tomou um dinheiro emprestado, pegou o dinheiro do Pronamp, pegou, sei lá, uma grana de qualquer lugar aí, transformou essa grana em embalagem para que o seu negócio não parasse. Essa é a importância de estar bem informado, de estar num grupo, como a gente tem um grupo de mentoria, para que a gente possa estar perto de pessoas que nos fazem crescer. Ale, o que nesse período, o que você lembra? Como é que você fez a virada de chave? Você falou um pouquinho do seu sentimento de insegurança, do sentimento que você tem em relação ao risco, principalmente por você ser uma pessoa que conhece muito números, por você ser uma pessoa conservadora. Eu quero saber um pouquinho o que virou sua chave como empresário, o que você fez ali, uma mudança, ou qual foi o momento que deu aquele estalo que você falou assim, nossa, acho que agora as coisas estão caminhando para um cenário legal, acho que agora as coisas vão dar certo. Você lembra de algum ponto assim? Mariana, é uma cidade pequena onde eu moro. Eu estou em Itu, no interior de São Paulo. E aqui o boca a boca funciona de forma assim absurda, seja para o bom, seja para o ruim. Então, eu e o Marcelo, a gente estava sempre na rua fazendo alguma compra, algum desenvolvimento de fornecedor. E quando as pessoas... Ah, você é do Los Burgueritos? Nossa, eu já comi o Los Burgueritos. Só que assim, você ouvir isso uma vez ou outra, Mariana, é uma coisa. Na hora que isso começa a ficar... Toda hora, todo lugar que você vai, a quantidade de mensagens que chegam para você como se as pessoas fossem íntimas de você, você começa a se dar conta de que você já não é um pingo, né? Talvez você seja uma grande gota. E isso começou a chover de várias formas, que eu cheguei pro Marcelo e falei, precisamos mudar a nossa atitude e começar a enxergar isso de forma mais profissional, porque o negócio cresceu. E quando eu tomei essa decisão, eu resolvi colocar as caras, né? Uma pessoa falou para mim, Los Burgueritos já está muito conhecido na cidade, vocês precisam dar caras para a empresa. As pessoas precisam saber que existem pessoas atrás de uma marca e elas querem saber quem é. Então tá na hora de você e o Marcelo darem as caras no Instagram, nos canais de vocês. Então isso para mim foi uma virada muito grande. E Marane, eu te falaria que se eu pudesse voltar atrás e fazer isso mais cedo, eu já teria feito. Foi um passo enorme para a minha experiência, sair dessa zona, da minha zona de conforto, que era das caras, foi muito difícil, ainda é difícil para a gente esse negócio de fazer vídeos, mas para mim foi uma virada muito grande e o faturamento da nossa empresa também deu uma virada muito grande com isso. Que massa isso, Ale. Para você que está escutando aí agora no Spotify, eu vou bater um pouco mais nessa tecla aqui com a Ale agora, mas essa sacada de dar as caras, de mostrar que a sua empresa, que o seu restaurante é feito por pessoas que têm amor pelo que elas fazem, essa humanização é uma coisa que traz uma proximidade muito maior do seu cliente. E quando a Ale, olha só essa, hein? Eu falei essa ontem na mentoria,
tem um grande amigo que participou aqui desse podcast, que é o Miguel Cavalcante, e ele disse que tem duas perguntas que vão nos acompanhar até o final da nossa vida empreendedora, que é assim: o que está dando certo no seu negócio? Porque até um determinado momento você não sabia que se você desse as caras, o seu negócio poderia ter um resultado muito mais positivo. E aí você criou uma alavancagem de resultados a partir disso. Então agora pergunta, Ale, porque não tem jeito da gente voltar no tempo, mas tem jeito da gente trabalhar para que... Oi? Tá, já tirei dele da camisa. Valeu. Tem um amigo meu, o nome dele é Miguel Cavalcante. O Miguel esteve aqui nesse podcast e ele disse que tem duas perguntas que vão nos acompanhar aí até o final da nossa vida empreendedora. E a primeira pergunta é: o que você tem feito que tem dado certo no seu negócio? Isso é uma coisa que nós vamos nos perguntar para sempre, mas traz uma clareza muito legal, Ale. E a outra é: o que não está dando certo. E o que a gente faz com essa resposta? É assim: não dá para voltar no tempo. Não dá para voltar no tempo que você não sabia que essa falta de dar as caras no seu negócio era uma coisa que poderia destravar os seus resultados. Então agora eu tenho uma pergunta que não é tão simples essa resposta, mas vou te deixar aí com essa situação, que é assim: o que você pode fazer para dar as caras ainda mais do que você já dá hoje? Como é que você intensifica no seu negócio uma coisa que já está dando certo? Para você, líder, que está escutando a gente aí no Spotify, no nativo do iPhone, já assinou o nosso canal? Se não assinou ainda, assina o nosso canal agora. No YouTube também, assina o nosso canal, dá um curtir aí, dá um print, me marca a Ale também, @losburgueritos. Daqui a pouco a Ale vai falar o arroba dela aqui de novo para você. A gente quer saber o que você está achando desse podcast, mas essa grande sacada aqui agora é para você. O que você está fazendo, o que você fez no seu negócio em um determinado momento que surtiu um grande resultado, que mostrou um grande resultado, para que você possa escalar esses resultados. Ale, como você pode dar as caras ainda mais para gerar um resultado ainda maior? Você já sabe? É um compromisso social isso, né? A verdade, Marani, eu nem gosto de colocar isso aqui em público. Eu tenho medo do julgamento. Eu acho que todos nós. Mas o medo do julgamento, o medo dessa história de haters, sempre me colocou uma muralha para fazer isso. E aquela história do não você já tem, eu comecei a me perguntar, comecei a olhar, em vez do copo meio vazio, o copo meio cheio. Peraí, pode ter muita gente me julgando mal, mas e aí? E as pessoas que estão me julgando bem, eu tô perdendo elas. E aí eu comecei a ver pequenos benefícios que chegavam até mim quando alguém que viu meu vídeo, que viu minhas caras, que começou a descobrir quem estava atrás do Los Burgueritos. Então eu comecei a enxergar que existia uma possibilidade do copo estar cheio e transbordando de julgamentos positivos que eu não estava vendo. Então, assim, aquilo começou a me brilhar os olhos. E cada vez hoje que eu penso, preciso fazer um vídeo, preciso falar sobre isso, preciso falar sobre aquilo, e não é... Los Burgueritos não é a Alessandra, Los Burgueritos é a Alessandra e o Marcelo. E é um trabalho que eu e ele estamos fazendo. Tem dia que eu estou negativa, tem dia que ele não está afim do vídeo, e aí a gente começa a ver o copo cheio. Quantas pessoas a gente vai ajudar?
Quantas pessoas a gente vai destravar porque nós destravamos e contamos sobre isso, né? Eu acho que essa experiência do eu também não sabia como que era, eu também tive medo, é o que ajuda as pessoas a, ó, a Alessandra era travada e agora ela fez um vídeo. Então, essa história do copo transbordando me faz... Hoje eu vou postar um vídeo. Hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre aquilo. Eu não sou a expert disso, Marani, longe disso. Mas cada vez que eu coloco um vídeo, eu falo, nossa, tô ficando boa. Ale, se você fizer ou se você não fizer, você vai ser julgada. Se você... Isso é uma coisa que não tem muito como a gente fugir. Sei lá, 5 anos atrás também eu não era especialista. Os meus primeiros vídeos foram péssimos. Eu fui muito criticado, meus amigos riram de mim, as pessoas disseram que dono de restaurante não ia estudar. E depois de 5 anos, são mais de 10 mil alunos, e eu acho que eu melhorei um pouquinho também na gravação dos vídeos. Mas o fato é que a gente sempre vai ter pessoas que vão nos criticar. E uma coisa que eu aprendi, que eu trabalho a minha cabeça todos os dias e que serve pra gente aqui, pra mim mesmo que tô falando, pra você que tá aqui comigo nesse podcast e pra quem tá escutando a gente. Eu não tô nem aí pras pessoas que a minha mensagem não alcança. Por quê? Porque eu já sei que eu não vou agradar todo mundo, mas eu estou muito aí pras pessoas que eu consigo ajudar. Então eu vou focar sempre nas pessoas que vão comprar os meus produtos, as pessoas que têm resultados com as minhas estratégias. E você, no que você está contando agora, que legal que você levou uma novidade para o seu cliente, uma exclusividade. Que legal que você passou uma mensagem que o seu cliente precisava escutar da Ale, que o Marcelo passou uma mensagem que as pessoas precisavam escutar do Marcelo. Porque se você tivesse com vergonha ou com medo do julgamento, talvez aquelas pessoas que sejam 1, 2, 10, 20, 50 pessoas que escutaram e que precisavam escutar, não iam ter escutado por causa daquela meia dúzia de pessoas que produzem muito pouco, que têm pouquíssimos resultados práticos e que adoram criticar a vida dos outros. Então, a gente não vai ser as pessoas que vão salvar essas pessoas. Então a gente tem que dar as caras, sim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do Marcelo também, que a gente lembre dessa mensagem, que a gente de toda forma vai ser julgado e que a gente precisa cumprir a nossa missão. É dessa forma. São as pessoas que a gente consegue transformar, é por elas que a gente vai fazer todos os dias. Ale, me conta uma coisa. No Los Burgeritos, qual é o diferencial competitivo? O que você tem lá que se o Marani chegasse hoje aí em Itu e fosse pedir um delivery, o Marani não poderia deixar de pedir? Me conta. Marani, as pessoas falam muito aqui na cidade da nossa embalagem. Se você for para São Paulo capital, pode até ser que não. Mas, infelizmente, o delivery aqui em Itu tem muito o que crescer. E a gente vem aí dessa cabeça de São Paulo capital. E eu vivenciei aqui muito restaurante bons com embalagens ruins. Então eu falei para o Marcelo, e eu sou uma pessoa que eu estou sempre atenta à embalagem aqui. E eu sempre falei pro Marcelo, meu sócio, hoje a gente vai mudar isso, hoje a gente vai fazer aquilo. Então, assim, hoje a gente tem aí um kit de embalagens sensacional. O último ponto que a gente mexeu, foi de novembro para dezembro, foi uma reestrutura em alguns equipamentos da cozinha. Então, nosso tempo de entrega reduziu bastante, o que isso também tá aí nos dando agora uma devolutiva do nosso cliente também muito positiva em relação ao tempo de entrega, porque eu tenho percebido que isso faz muita diferença. Então eu diria que o tempo de entrega e a embalagem são diferenciais competitivos para a gente aqui na região. Ale, eu sempre falo aqui também do delivery, esquece a comida, se a sua comida não for boa, você não merece nem estar no mercado. Comida boa tem para todo lado. Comida boa é uma obrigação, não só comida, para todo mundo que tem uma empresa, ter um produto bom, ter um produto de qualidade, é obrigação. Esse podcast aqui não serve para quem não tem uma comida boa. Eu não consigo ajudar quem não tem um produto bom. Ter um produto bom é obrigação. Mas
tempo de entrega e uma embalagem foda são grandes diferenciais. E o que mais me chamou a atenção nisso, Ale, é que no seu discurso, na sua fala, eu vejo um mindset de crescimento muito desenvolvido, que ao invés de falar assim, Marani, eu não vou pôr embalagem boa nos meus produtos, aqui na minha cidade ninguém paga. Isso é uma coisa que eu escuto com frequência. E aí eu pergunto, na sua cidade tem carro importado? Aí o cara me fala, tem. Tem casa boa? Tem mansão aí? Tem. A galera tem iPhone no último modelo aí, modelo 11, modelo 12? Tem, Marani. Então, peraí. Então você tá me dizendo que a galera tem iPhone, tem carro importado, tem mansão, mas você tá querendo me dizer que eles não pagam por um bom produto e por uma embalagem legal. Você tá redondamente enganado, eles pagam sim, talvez eles não pagam porque eles ainda não encontram isso, né, Ale? É verdade, Marani. Eu recentemente tive uma reunião com um designer de embalagens aqui. Apesar de ser uma embalagem bacana, eu continuo querendo ser diferente, estar na frente, porque eu vejo que já tem outros lugares na cidade copiando. E é engraçado como quando a gente chama um profissional desses, um cara que sabe o que faz, ele quer ouvir a sua história. E eu me via falando para ele, olha, eu quero uma embalagem que abrace o meu cliente, que o meu cliente se sinta recepcionado pelo meu estabelecimento. É diferente de quando você simplesmente manda fazer um logo. Entendeu? O cara que ele é profissional no assunto, ele ouve a sua história, ele quer entender a essência da sua empresa para saber como ele vai desenvolver isso para você. Vai colocar na sua marca essas características da empresa. Mais uma vez, né? Um mindset de crescimento. Quando a gente fala, eu busquei um designer de embalagem. Isso me mostra a sua preocupação em se desenvolver ainda mais, mesmo já tendo uma embalagem que é considerada uma embalagem muito legal por você, se ainda quer um algo a mais e sabe que não é simplesmente uma logomarca, mas é uma experiência, o valor do seu produto que você tem que transmitir através de um elemento importante de marketing que é a embalagem. E esse cuidado me mostra que não é somente com a embalagem que você está preocupado aí, né, Ale? Eu tenho certeza que no Los Burgeritos, cada etapa do seu processo deve ser cuidadosamente olhada, cuidadosamente gerenciada por você que é tão detalhista, né? Sou detalhista, cobro isso demais das pessoas que trabalham comigo, Marani. Eu fico chateada, por exemplo, eu ainda tenho erros na minha empresa e acho assim, uma coisa que eu aprendi com a cultura japonesa é que se não tem erros, não tem graça, você não aprendeu nada. Então, toda vez que eu tenho um erro, vamos supor, o cliente não recebeu um potinho de maionese. Eu tento levar esse cenário para os meus funcionários. Gente, imagina você que esperou, fez o pedido, tá ali na expectativa, a nossa maionese é fantástica, todo mundo fala dela. Você imagina, você abre o pacote, cadê o pote de maionese? Como que você se sente? Então eu levo isso para o meu funcionário para ele entender na pele o que é isso, essa frustração. Porque não é simplesmente um potinho de maionese, né, Ale? Aquilo verdade, ali é a experiência, a expectativa do cliente. Nossa, eu tô morrendo de vontade de experimentar, ou tô morrendo de vontade de comer, porque eu já experimentei, eu tô morrendo de vontade de degustar a maionese do Los Burgeritos, e aí de repente não veio. Marani, eu falo assim, se você deixa por isso mesmo, fica só, é um potinho de maionese, manda outro, dá um crédito, mas não, você tem que levar essa experiência da frustração para o seu funcionário, para ele conseguir entender por que eu estou tão brava de um potinho de maionese não ter ido. Então você tem que levar essa experiência da frustração para o seu funcionário para isso não acontecer de novo. Concordo. E assim, isso tem dado muito certo. Hoje em dia, esse processo está bem alinhadinho na nossa operação. Concordo, é mostrar o porquê para eles, né? E não simplesmente o quê. Ale, como não deixar
que essa característica que você tem de perfeccionismo, de fazer as coisas bem feitas, como é que você não deixa isso te travar? Mariana, eu vou até retomar um negócio que a gente conversou ontem na nossa mentoria, né? O feito é melhor do que o perfeito não feito. A gente tá falando isso o tempo inteiro, né? E eu, por muito tempo, eu fiquei me apegando a isso. Precisa estar perfeito, ainda não dá. E o negócio não desenrola, Mariana, porque nunca vai estar perfeito. Eu sempre vou achar. E eu costumo dizer até que eu tenho um pouco de toque. Mas a gente tem que entender que o ótimo é inimigo do bom. Então a gente precisa colocar em prática. Os meus funcionários sabem que quando eu entro na cozinha, eu já entro caçando ali para ver se não tem nada errado. Outro dia eu recebi uma funcionária falou para mim, para o Marcelo, um dia que eu não estava na operação, que ela se sentia assim insegura, como se algo fosse dar errado, porque a Alessandra não estava ali olhando todos os cantos, né? Então assim, é bom e é ruim. É ruim porque, assim, você passa um negócio de perfeccionismo, isso não é muito bom. Mas é bom no sentido de que todos eles, meus funcionários, ficam antenados com tudo para ver se a Alessandra não vai pegar nada de errado na operação. Então eu tenho olhos na operação agora. A gente realmente precisa entender, a gente precisa conhecer a nossa operação, a gente precisa entender onde a gente quer chegar. E muito disso a gente realmente discute na nossa mentoria. Qual a importância de participar de um grupo como o nosso, Ale, de mentoria, na sua opinião? Separar o joio do trigo. Às vezes você tem 1 milhão de informações externas e você simplesmente não sabe por onde começar, entendeu? E às vezes você está no caminho certo, mas não sabe que está no caminho certo. Então eu queria estar numa mesa Ontem onde as foi bem pessoas... assim, né? Eu lembro que na sua pergunta você falou, eu já conhecia a resposta, mas ali quando a gente trouxe algumas situações, você falou que te deu mais segurança, né? Então, a gente quer estar nessa mesa, Mariana, e falar que nem gente grande. Eu me sentia conhecendo assuntos de gente grande sentada numa mesa de crianças. É como se a família, aquele almoço de família, te colocaram na mesa das crianças, né? E aí você fica só assistindo as crianças ou então ensinando as crianças a fazerem a coisa certa, mas sem ter certeza de que você está fazendo certo. Então a mentoria me trouxe esse negócio, peraí, vamos falar de igual para igual. Eu comecei a ter certeza de que eu estava no caminho certo, as coisas que eu estava errada, eu comecei a corrigir, fazer que nem gente grande. Então, assim, é o se profissionalizar. A mentoria, para mim, foi como a pós ou o doutorado pós-faculdade. Que legal, e eu estou muito feliz com a sua participação lá. Ale, como é que as pessoas que escutaram esse podcast te encontram? Conta qual é o seu arroba lá no Instagram, para que as pessoas possam me marcar e possam te marcar também. Conta aí. Galera, se você quiser comer o melhor burger de tu, arroba los_burgeritos no Instagram e Los Burgeritos direto no Facebook. A gente tá sempre ali alimentando as novidades, os lançamentos, os burgers novos, cupons de desconto. Segue a gente, você vai gostar do que você vai ver. Galera, já dá um print aí. Eu e a Ale, a gente tá louco para saber quais foram os seus insights desse podcast. Então, dá um print aí, marca aí arroba _burgeritos e marca também arroba donos de restaurantes. Eu vou te repostar aqui e escreve pra gente o que você achou, qual foi a sua sacada aí. Manda um direct pra mim, manda um direct pra Ale. Eu vou adorar receber o seu direct, tenho certeza que a Ale também. Ale, deixa uma mensagem então para as pessoas que escutaram a gente até aqui. Você que é empreendedor aí na área de alimentação, na área de restaurantes, eu sei que o momento atualmente de pandemia, agora, março de 2021, não é favorável. Não desista,
A gente tem que pensar no que a gente pode fazer de diferente, que experiência de diferente que a gente pode levar para casa do nosso cliente. E assim ele vai ver que nós somos ali os parceiros dele. Então, você também que quer trocar alguma ideia comigo, falar das dores do empreendedorismo, manda um direct pra gente também. Você que é de Itu, que tá ouvindo, vem comer um LB. Essa foi a Alessandra Fortunato. Eu adorei fazer esse podcast aqui. Obrigado, Ale, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela generosidade de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua história e dos seus conhecimentos, tá bom? Imagina, isso aqui foi uma honra, faria 1 milhão de vezes. Muito obrigada, Marane. Líder, para você que ficou aqui até agora, eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau!